Quero saudar todos os irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe a todos abundantemente. Estou fazendo aqui essa gravação, trazer uma palavra da parte do Senhor para os irmãos nessa noite de quinta-feira. Que Deus possa abençoar toda a família, toda a casa, todos os lares, amém? A palavra que eu quero deixar nessa noite aqui para os irmãos se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 8, que fala sobre a cura de um leproso. Pois bem, a palavra do Senhor está aqui e ela diz da seguinte maneira: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. O versículo 3 diz assim: E Jesus, estendendo a mão, o tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Versículo 4: Disse-lhe então Jesus: Olha, não diga a ninguém, mas vai e mostra ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Glória a Deus. Essa palavra, esse texto, os três evangelhos, tanto Mateus quanto Marcos, também Lucas, eles narram este milagre da cura de um leproso. O texto aqui diz que quando Jesus ele estava descendo ele do monte, e grandes multidões o seguiram. Eis que de repente se aproxima um leproso. Acredito eu que deve ter saído dentro daquela multidão. E esse leproso, a qual a Bíblia fala que é um leproso, porém não cita o seu nome, ele se prostra diante de Jesus, com o rosto em terra, e ele adora o Senhor Jesus. Ele faz um pedido dizendo: Senhor, se tu quiseres, pode purificar-me. Ou seja, ele se dirige ao Senhor, dizendo: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar da minha lepra. Ele era leproso, e ele se prostra diante do Senhor, ele se dobra o joelho, coloca o rosto em terra. E a Bíblia diz que ele adorou o Senhor Jesus naquele momento. E Jesus, usando de grande misericórdia e compaixão para com ele, aproximou dele, tocou nele e disse: Quero, fica limpo. Glória a Deus. Segundo a religião, dentro da lei cerimonial, nenhum leproso ele poderia estar no convívio social, ele não poderia entrar no templo, ele não poderia estar envolvido no meio das pessoas, porque ele era leproso, e todo leproso, segundo a lei, ele era uma pessoa impura, ele era uma pessoa imunda. E todas as pessoas, quando passava perto de um leproso, esse leproso ele gritava: impuro, impuro, impuro. Ou seja, ele avisava as pessoas para não se aproximar. Era uma vida de sofrimento, uma vida longe do convívio social, longe da sua família. Ele era uma pessoa completamente isolada. Mas este leproso aqui, ele sai, a Bíblia não fala de onde ele sai, mas simplesmente ele sai de algum lugar, e sabendo ele que Jesus estava passando por ali, estava ali porque as multidões que ali estava, era um sinal de que Jesus estava naquele lugar. Por quê? Porque aonde Jesus chegava, multidões o seguiam. Porque muitas pessoas carentes, muitas pessoas necessitadas, e ali Jesus ele curava as pessoas, libertava as pessoas eram abençoadas, então essas multidões o seguiam. Porém, ele sai de algum lugar, se aproxima do Senhor Jesus,
lhe dirige a palavra: Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode me purificar da lepra. Jesus, ele vai se aproximar do leproso. Ele se aproxima deste homem leproso, e ele até mesmo quebra uma regra, uma tradição, porque não poderia se aproximar, não poderia tocar. Mas o texto sagrado diz que o Senhor Jesus, quando ele viu aquele homem prostrado, aquele homem o adorando, e fazendo aquela súplica, pedindo algo de todo o coração, a Bíblia diz aqui no versículo de número 3, do capítulo 8 do Evangelho de Mateus, que estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: quero, fica limpo. Ou seja, Jesus ele toca no leproso, e quando Jesus ele toca no leproso, dizendo quero, imediatamente a lepra desapareceu. Ou seja, o homem ficou purificado quando Jesus tocou, quando Jesus estendeu a mão e o tocou. Então ele ficou purificado da sua lepra. Mas não resolveria totalmente o problema, porque ele estava curado da sua lepra, porém, para ser reintegrado a essa sociedade, como está em Levítico 14, que fala sobre o leproso depois de sarado, que era necessário ele apresentar ao sacerdote, levando consigo a sua oferta, que era 2 aves que ele tinha que levar. Então, uma vez o sacerdote examinando e constatando que esta lepra não mais existia, então este leproso, ele era reintegrado novamente à sociedade, ele poderia participar de todos os trabalhos dentro da lei cerimonial, ele poderia entrar no templo, ele poderia voltar para sua casa, para sua família, ele poderia estar no meio da multidão. Por quê? Porque ele foi purificado e foi constatado pelo sacerdote. O sacerdote, ele examinava essas pessoas que tinham esses problemas para constatar a sua cura. E uma vez curado, era reintegrado novamente à sociedade. Glória a Deus. E o Senhor Jesus, ele admoesta este homem dizendo: olha, não diga nada para ninguém, mas vai até ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Ou seja, Levítico 14, do versículo 1. Então ele deveria levar a sua oferta, conforme determinou Moisés, para servir de testemunho ao povo. Então era levada essa oferta, era feito a expiação, conforme a lei, tudo certinho. Então agora ele poderia voltar para a sociedade. Glória a Deus. Então isso é importante para o povo de Deus estar ciente que essa é a missão do Senhor Jesus, né? O seu propósito de vir purificar, curar o surdo, mudo, cego, coxo, aleijado, enfim, reintegrar o ser humano à sociedade. Não importa, por mais que seja o ser humano, ele esteja perdido neste mundo, e hoje em dia o maior problema não é a lepra física, né? Dificilmente a gente vê uma pessoa leprosa, mas o maior problema hoje é a lepra espiritual, né? Essa lepra espiritual a qual as pessoas carregam no seu corpo. E ele precisa ser purificado dessa lepra maldita que é o pecado, né? Então Jesus ele vem nessa finalidade de purificar, de transformar, de mudar a vida da pessoa, né? Fazer uma pessoa que até então ele não se encontra no convívio da sociedade por motivo pela qual ele se encontra preso. E, enfim, é como este homem ele vivia num cativeiro, né? Dentro de um cativeiro a qual ele deveria ficar isolado, sem visitar os parentes, sem estar longe do convívio da sociedade. Mas uma vez curado, uma vez liberto, ele poderia voltar para a sua casa, enfim, participar de todos os trabalhos. Então, o maior problema hoje é as pessoas que estão presos no pecado, né? O pecado é como a lepra, né? Mas Jesus ele tem poder de libertar o homem, a mulher do seu cativeiro do pecado, né?
Aqui ele recebeu a cura, recebeu o milagre, e o Senhor Jesus falou, não vai, fala para ninguém, vai primeiro ao sacerdote. Mas quem é que consegue ficar calado, né? Diante de um milagre como esse, né? Então vocês percebem que até mesmo aquilo que Jesus fez aqui, talvez, né, muitos podiam reprovar, né, de ele tocar no homem, né? Mas ele é o Filho de Deus, né? Jesus, ele tem poder, ele é poderoso para fazer, e ele foi e ele curou esse leproso, né? Que Deus possa abençoar a todos nesta noite, e os que estiver doente, né, creia que o Senhor é poderoso para curar, para libertar, para transformar, amém? Deus abençoe todo o povo de Deus, fique com esta palavra e que o nome do Senhor seja glorificado, amém? Um abraço a todos, em nome de Jesus, amém.